Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite. Boa noite de quarta-feira para vocês, que coisa boa. Podemos mais uma vez nós estarmos aqui para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus sobre a sua vida. E hoje eu queria falar com vocês, sobre a reconciliação, um ato gracioso de Deus para com cada um de nós, Em Romanos, no capítulo 3, do versículos 23 ao 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos por nós, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, meus queridos irmãos, então, como diz no versículo 23, todos pecaram, não há um só justo, não há um só que possa se autodeclarar: eu sou justo, eu não tenho pecados, eu não cometo pecados, eu não sou pecador. Não existe um só justo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Todos nós achamos bonita, linda, ficamos maravilhados com a história do Jardim do Éden, com a criação do homem, a criação da mulher, o viverem no jardim nus, sem ter malícia, sem ver pecado, sem haver desejos um pelo outro, Uma beleza. Lindo, belo, maravilhoso. Todos nós achamos uma bênção. Porém, ou seja, a partir daquele ato do pecado, quando se comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, então, ou seja, como diz o versículo 23 de Romanos 3, 23, ou seja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, acabou para a humanidade, Se fosse conforme, ou seja, todos terem pecado e estarem destituídos da glória de Deus. Ou seja, porém, Deus em Jesus Cristo, ou seja, nos fez justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, ou seja, nós todos tínhamos pecados, estávamos destituídos da glória de Deus, E mais o Senhor, nos justificou gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, Ao qual Deus propôs com propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado, os delitos outrora cometidos. Queridos, esses delitos, outrora cometidos, não foram de Jesus, mas foram meus, foram seus. São os nossos delitos do dia a dia, que Deus nos fez justificado gratuitamente pela graça dele, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, queridos, Jesus lá no capítulo 14, no versículo 6 do livro de João, do Evangelho de João, a palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, não há caminho a se caminhar, não há verdade a se viver, e não se chega à vida se não for em Jesus,
porque foi ele quem morreu, foi o seu sangue que pagou os nossos pecados, né? Pagou pelos nossos delitos outrora que vínhamos cometendo, queridos, né? Então, ou seja, a nossa justificação, né, ela se deu, ou seja, pelo justo, né? Ele se fez justificador, para que os que têm fé em Jesus sejam justificados, né, e voltem, né, novamente, né, a estarem mediante Deus, ou seja, e não estarem mais destituídos, mas sim restituídos, né? Ou seja, o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, né? Ou seja, de destituídos nós fomos restituídos novamente a Deus. O Senhor Jesus morreu por mim e por você para nos restituir a Deus, queridos. E tudo que nós vivemos hoje, estamos vendo nesse mundo, né, que nós estamos vendo no dia a dia, as pessoas correndo do lado para outro, a falta de amor, a falta de respeito, amor ao próximo, falta de humanidade, né, falta de respeito pelos mais velhos, pelos idosos, né, tantas coisas que a gente vê, tantas mazelas, né, muitas pessoas estão em depressão por causa disso, que não conseguem ver uma solução para a sua vida diante de tanto horror, de tanta destruição. Ou seja, só em Jesus, querido. Só Jesus, né? Se nós tivermos fé, nós vamos ser justificados. E essa justificação nos dá a certeza, né, de que haverá para nós, né, a vida, né? Ou seja, Jesus nos justifica, nos restituindo a Deus, né? E essa justificação que nos leva a Deus, ela também tem uma coisa primordial e importantíssima, que é o que Cristo disse, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por Ele, né? Então, ou seja, e em João 19:30, a palavra do Senhor diz o seguinte, olha só que coisa interessante. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, Jesus, né, sentiu sede, disse que havia sede, né, e os soldados lhe dão vinagre. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito e expirou. Então, ou seja, querido, quando Jesus disse aqui, está consumado, né, o sacrifício de Jesus Cristo ali estava consumado, querido. Ou seja, o Senhor, né, ousou entregar-se, morrer, para que eu e você tivéssemos vida, né? Talvez um pai não tenha coragem de fazer por um filho, uma mãe não tenha coragem de fazer por um filho, talvez o filho não faça pelo pai, não faça pela mãe, não faça talvez os netos pelos seus avós, né? É difícil, querido, né? Talvez um amigo, por mais que seja íntimo, por mais que você ame, que queira bem aquela pessoa, ou aquele amigo ou aquela amiga, não possa fazer e não faça isso por você, em seu favor. Mas Jesus fez isso por você, querido. Jesus não olhou, querido, para o tamanho do seu pecado, para a quantidade dos seus pecados. Jesus não olhou, né, para a sua descendência. Jesus não olhou, né, para as suas mazelas do pecado. Jesus não olhou, né, a questão de credo, né, de raça, de tribos, de línguas, de nações. Não, raça, cor, opção sexual, religiosa. Não, ele se entregou por você. Ele morreu por você, para que você, pela fé em Cristo Jesus, né, quando você aceita a fé em Jesus Cristo, né, quando você se entrega a Jesus Cristo, ou seja, você é justificado pela fé em Jesus Cristo, pelo preço alto de sangue derramado na cruz do Calvário, né, que ele fez para que você fosse salvo e para que você tivesse vida e para que você que era, ou seja, destituído, desgarrado, né, que vivia em desgraça, você fosse novamente restituído a Deus e agora passasse a viver de graça, do favor imerecido de Deus.
Ou seja, querido, a morte de Cristo foi por graça. Nós não merecíamos, querido. Nós merecíamos a morte, a destruição. Mas o Senhor, por graça, nos deu Jesus para morrer por nós, se entregou por nós, para nos dar uma nova vida, escrever uma nova história, limpar os nossos pecados, tirar toda a tristeza, toda dor, todo fardo pesado que está nas suas costas. Jesus levou tudo isso, querido. Jesus, querido, nos amou de uma maneira, querido, indescritível com palavras. Por mais que se pregue, por mais que se fale, você não consegue chegar a medir o tamanho do grande amor de Deus em Cristo revelado ao ser humano, revelado ao pecador, né? E aí, queridos, né? Ou seja, Deus, né, que é maravilhoso, né? Deus que é sobrenatural, né? Deus que é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, né? Ou seja, a reconciliação desse ato de reconciliação, um ato grandioso de Deus para nós, ou seja, né? O pecado separou o homem de Deus, né? E nos tornou inimigos de Deus. Nós somos tornados inimigos de Deus, como quando fomos destituídos, né, pelo pecado. O ofendido tomou a decisão de buscar o ofensor. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em vez de Deus colocar sobre nós as nossas transgressões, não levou em conta os nossos pecados, mas lançou-os sobre seu Filho e colocou sobre nós sua plena justiça. Deus pagou um alto preço para nos atrair com cordas de amor e nos reconciliar consigo mesmo. Que grande amor, não é não, querido? Que amor sublime, que sublime amor, que eterno amor, esse de Deus por mim e por você. Talvez ninguém dá nada por você, né? Talvez ninguém confia em você. Talvez falam coisas horríveis de você. Querido, mas eu quero te dizer que o amor do Senhor por você, ele não tem descrição, né? Ou seja, ele é grandioso, o amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus, ele é sublime, querido. Ele é eterno, o amor de Deus por nós. O amor do Senhor é eterno por nós, querido. Que possamos, ó queridos, nos entregar de corpo e alma. Que possamos, querido, não olhar para esse mundo, para nada que nos prende. Tudo isso é vaidade, tudo vai ficar aqui, querido. O mundo está em ruína, o mundo está em destruição, querido. Mas em Cristo nós podemos viver. Em Cristo a vida, em Cristo a fé, em Cristo a esperança, em Cristo a renovação da fé. Em Cristo eu posso viver. Em Cristo eu vivo a vida diferente, porque Ele me disse, está lá em João 14,6 também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, te ilumine, te guarde, que o Senhor cubra você e a sua família, o seu lar com a poção grandiosa do sangue de Jesus, te dê uma noite abençoada, feliz e de muita paz. Que o Senhor guarde a sua família e te dê vitória em nome de Jesus. Um abraço fraterno, queridos.